O número de brasileiros tentando ultrapassar a fronteira sul de forma ilegal bate novo recorde. Travessia perigosa. Diversas mortes de imigrantes, incluindo de crianças, são registradas pelas autoridades. Em Massachusetts, número de agendamentos para solicitar a carteira de motorista bate recorde. 4 de julho foi marcado por ataques armados no país e data ganha status de a mais violenta do ano. E que calor! Planeta registrou recorde de temperatura média nesse feriadão. O calor excessivo coloca em risco milhões de pessoas, animais e ecossistemas. Olá, muito boa noite. O número de brasileiros tentando entrar de forma ilegal pela fronteira daqui dos Estados Unidos atingiu o maior recorde dos últimos meses. Os dados são de um levantamento feito pelo grupo de imigração AG Immigration, que fica na capital Washington, D.C., e que foi obtido com exclusividade pelo R7, do Grupo Record. Somente no mês de maio, 4.216 brasileiros tentaram ultrapassar a fronteira sul dos Estados Unidos de forma ilegal. É o maior número de tentativas de travessias dos últimos 9 meses e a quinta alta consecutiva na contagem. Em dados gerais, ao longo de 2023, mais de 14 mil brasileiros já foram pegos cruzando a fronteira do país. O Brasil está em 18º lugar no ranking dos países com mais cidadãos flagrados na fronteira. Em primeiro está México, depois Venezuela, Colômbia, Guatemala, Honduras e Haiti. Os dados têm como base as informações mais recentes do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteira, o órgão federal que faz o controle das divisas dos Estados Unidos. Para os especialistas em imigração do escritório responsável pelo levantamento, o recorde de brasileiros fazendo a travessia ilegal se deve principalmente a 2 motivos. Em maio, o governo Biden retirou o Title 42, que foi a medida adotada no governo Trump e que permitia ali a expulsão sumária das pessoas na fronteira. Isso tendo em vista aí o risco do Covid-19. Essa medida foi mantida até maio, foi quando justamente caiu e em virtude disso aumentou-se o número de pessoas cruzando a fronteira. E além de termos observado essa retirada do Title 42, tem tido uma intensificação dos grupos de tráfico humano e drogas na fronteira, infelizmente. Então, nós atribuímos esse aumento a esses 2 fatores, essa mudança legislativa e também essa intensificação do tráfico na fronteira sul. Vale ressaltar que nós não recomendamos essa prática de forma alguma porque há formas legais de virem para os Estados Unidos e representam um risco de vida para os seus envolvidos. O Departamento de Segurança Pública do Texas prendeu um homem da Flórida que carregava 1 dúzia de imigrantes em um caminhão. Os indocumentados também estão sob custódia do governo do estado. As prisões aconteceram após uma perseguição. As imagens foram divulgadas e mostram a tensão dos policiais tentando fazer o motorista do caminhão parar. Ele dirigia perigosamente e em alta velocidade em uma estrada do condado de La Salle. Demorou, mas a polícia conseguiu parar esse veículo e então veio a surpresa. De dentro dele saíram dezenas de homens desesperados. Ainda há uma investigação sobre esse caso, mas não se sabe para onde esses imigrantes estavam sendo levados. O floridiano, motorista desse caminhão, enfrenta agora acusações criminais do Texas por contrabando de pessoas e evasão de divisas. E ainda falando de fronteira, os oficiais de imigração informaram uma série de incidentes envolvendo imigrantes. Pelo menos 5 pessoas morreram tentando entrar ilegalmente aqui no território norte-americano. Um deles era um menino de apenas 9 anos. O calor escaldante fez um menino de 9 anos morrer quando ele cruzava o deserto do Arizona com um grupo de pessoas. Foi a própria mãe do menino quem ligou para o socorro americano pedindo ajuda. A patrulha disse que o garoto não resistiu às altas temperaturas. A mãe e os irmãos foram levados para a deportação.
No Texas, as autoridades encontraram os corpos de 4 imigrantes, incluindo um bebê no Rio Grande, que separa a fronteira do México com os Estados Unidos. Pouco mais à frente, em Eagle Pass, oficiais de imigração resgataram 2 crianças de 8 e 11 anos que foram deixadas sozinhas à beira do rio. Ainda no Texas, as autoridades prenderam este imigrante mexicano que tentou cruzar o Rio Colorado com um equipamento de mergulho. Ele foi capturado e levado para ser deportado. O Dia da Independência Norte-Americana foi marcado por comemorações para vários imigrantes, incluindo brasileiros. Mais de 400 pessoas ganharam a cidadania norte-americana no dia 4 de julho em diferentes cerimônias. No Arizona, 100 imigrantes prestaram o juramento de fidelidade aos Estados Unidos e receberam a naturalização. O USCIS também deu a cidadania a outros 264 imigrantes em Massachusetts. Pessoas de 59 países participaram dessa cerimônia e, entre eles, claro, muitos brasileiros. Na Virgínia, foram 75 imigrantes que receberam os documentos e se tornaram cidadãos norte-americanos. Também tinha brasileiros por lá. E olha, já se tornou tradição aqui nos Estados Unidos a realização dessas cerimônias de naturalizações durante as celebrações do 4 de julho. O USCIS disse que essas cerimônias estão dobrando a cada ano. Depois do intervalo, tem um balanço desse 4 de julho que foi bastante violento. Ataques a tiros mataram mais de 10 pessoas e feriram outras dezenas no país. E no giro de flagrantes tem essa imagem de um tubarão enorme gravado no meio de banhistas da Flórida. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O feriado do Dia da Independência foi marcado pela violência armada aqui nos Estados Unidos. Ataques a tiros mataram pelo menos 10 pessoas. Esses incidentes aconteceram em diversos estados e, segundo especialistas, têm se tornado cada vez mais comuns, fazendo esse feriado o mais violento do país. Nessas 3 cidades, 3 tiroteios em massa tiveram vítimas fatais. Em uma celebração de rua em Fort Worth, no Texas, em meio aos fogos de artifício, foram disparados tiros contra a multidão. Pelo menos 3 pessoas foram mortas e 8 ficaram feridas. Ninguém foi preso. Em Baltimore, nas celebrações do feriado, 2 pessoas morreram e mais de 2 dúzias tiveram ferimentos após um ataque. A polícia diz que acredita que há pelo menos 2 atiradores nesse caso. Na Filadélfia, um atirador foi preso depois de balear 7 pessoas, matando 5 delas em vários locais ao lado sudoeste da cidade. This male was wearing a bulletproof vest. He also had a scanner and an AR-style rifle and a handgun. Em Chicago, 4 pessoas foram feridas com gravidade após mais um ataque. Na capital, Washington, D.C., nesta madrugada, 9 pessoas foram feridas em um tiroteio durante mais uma celebração do 4 de julho. A polícia ainda procura pelo atirador. De acordo com um levantamento, este 4 de julho registrou o maior número de tiroteios em massa do que qualquer outro dia do ano em quase uma década. Agora tem o nosso giro de notícias com uma imagem que chocou muita gente. Um tubarão enorme nadando em águas rasas na Flórida. E na Califórnia, um flagrante também impressionante de uma briga durante um jogo de futebol que terminou com pessoas esfaqueadas. A polícia está investigando o caso. Vários episódios de violência estouraram no estádio Levi's, em Santa Clara. Em uma das brigas generalizadas, um homem aparece com uma faca e desferindo golpes e ferindo pessoas. A polícia disse que está investigando o que aconteceu no jogo de futebol Copa Ouro México-Catar na noite de domingo. Com a divulgação das imagens, os agentes esperam identificar o agressor. Em
Em Wisconsin, os caçadores de emoção tiveram um baita susto. Quem brincava em uma montanha-russa no Forest County Festival acabou ficando preso de cabeça para baixo por pelo menos 3 horas. O brinquedo teria parado bruscamente no meio do trajeto, deixando os passageiros pendurados. A falha de segurança ainda é investigada. Socorristas levaram um tempo, mas conseguiram retirar cada uma das pessoas em segurança do brinquedo. Susto também nas águas da Flórida com tubarões. Em Key Beach, um animal enorme foi flagrado em águas rasas, botando banhistas para correr. No vídeo, é possível ver que o animal estava bastante agitado. Em Navarre Beach, banhistas também tomaram um susto e tanto ao ver um tubarão grande nadando perto da orla em meio a muitas pessoas. Por sorte, não houve ataque nos 2 casos. E apesar dos alertas e bandeiras nas praias, os banhistas continuam se arriscando no mar em locais com fortes correntezas. As autoridades da Flórida anunciaram que estão planejando processar criminalmente os pais por negligência. Os detalhes com a repórter Carla Marinho. Só nos últimos 4 dias de feriado de 4 de julho, os salva-vidas resgataram mais de 200 pessoas do mar nas praias da Flórida. No mês passado, foram registrados 5 afogamentos de crianças na praia de Panama City, no sul do estado. Em todos os locais, haviam avisos de bandeiras dupla, sinalizando correnteza forte e perigo de morte. As autoridades estão chamando os casos de negligência. To me, it's no different than having a fire inside of a house. Para mim, os afogamentos não são diferentes de ter um incêndio dentro de uma casa e permitir que uma criança se queime. É responsabilidade do adulto proteger seus filhos, disse o xerife do condado. It's the adult's responsibility to protect their children. A polícia anunciou que agora, além de multar os pais, eles estão discutindo processos criminais contra os responsáveis por falta de cuidados. Desde o início do ano até agora, já foram registrados mais de 60 afogamentos em diferentes praias dos Estados Unidos. Só no mês passado, foram 12 mortes na Flórida, 2 na Carolina do Sul e 2 no Alabama. Depois do intervalo, o número de agendamentos para solicitar a carteira de motorista em Massachusetts bate recorde. E autoridades alertam para as taxas altas de despejo e índices de pobreza que estão disparando aqui no país. Já entrou em vigor em Massachusetts a nova lei que autoriza imigrantes indocumentados a tirar a driver license. E desde segunda-feira até agora, o número de agendamentos para solicitar o documento bateu recorde. Olha só. Mais de 42 mil agendamentos online já foram feitos no site do Departamento de Veículos Motorizados de Massachusetts. A grande maioria dos pedidos é de pessoas sem status migratório. O Brazilian Worker Center, em Boston, é uma das organizações que está ajudando a comunidade brasileira a tirar dúvidas e preencher o formulário. É importante lembrar que, sem agendamento prévio, não será possível a um atendimento. O Brazilian Worker Center continua informando a comunidade, continua informando por telefone, por redes sociais, em eventos comunitários, igreja. Então preste atenção, nos procure, entre em contato com a gente por telefone, vá nas nossas redes sociais, porque você vai encontrar a lista de documentos que é requisitada para a sua aplicação. A lei que autoriza os indocumentados a tirar driver license entrou em vigor no dia 1º de julho, depois de 20 anos de intensos debates e muita luta. Mais de 200 mil imigrantes sem status legal vão se beneficiar da medida em Massachusetts. No total, 17 estados americanos, mais o Distrito de Colômbia, já possuem leis semelhantes que autorizam os imigrantes sem documentos legais a ter carteira de motorista. Autoridades alertam que a crise econômica aqui no país está levando a um alto número de despejos, principalmente nos subúrbios norte-americanos. Esse dado disparou um outro alerta: o aumento nos níveis de pobreza. Quem nos traz os detalhes é a repórter Giovanna Locatelli.
O estudo do Laboratório de Despejo de Princeton mostrou que cerca de 3,5 milhões de solicitações de despejo são registradas por ano. Desse total, mais da metade é executada. E o principal motivo de despejo é o não pagamento do aluguel. Essa realidade é pior entre famílias de origem negra, principalmente mulheres. No ano passado, a Oxfam America descobriu que cerca de 1/3 dos trabalhadores no país ganha cerca de $15 a hora. 50% dos negros menos que isso. O aumento da inflação e os salários estagnados fizeram com que muitos moradores dos subúrbios perdessem poder aquisitivo e ficassem abaixo da linha da pobreza. A falta de dinheiro forçou os moradores a escolherem o que pagar: comida, contas ou aluguel. Essa situação revelou uma nova crise no país. Os níveis de pobreza 50% acima do período pré-pandêmico. 3 dúzias de cidades em pelo menos 10 estados americanos enfrentam taxas de despejo acima de 70%. Seattle e Washington lideram o ranking de despejos, seguida por College Station, no Texas, Boston, em Massachusetts e Orlando, na Flórida. A FDA, a agência que regulamenta medicamentos aqui no país, aprovou um novo exame de sangue que vai ajudar a identificar os sinais de pré-eclâmpsia nas grávidas. Essa complicação causa pressão arterial alta e, se não tratada, pode levar à eclâmpsia, que é um problema muito grave que causa convulsões e, às vezes, até a morte. Esse novo exame de sangue seria capaz de determinar se uma mulher que já está com sintomas tem chances de desenvolver a forma grave da doença. O teste já está disponível na Europa há anos e pode ter precisão de até 96% nos resultados. A tecnologia do teste foi desenvolvida pela Thermo Fisher Científica. Uma ótima notícia. Agora tem intervalo e na volta nós vamos falar sobre o recorde de temperatura mundial registrado nesse feriadão. E tem reportagem sobre um estudo com cachorros que é feito aqui no país com a intenção de prolongar a vida dos animais. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um novo estudo conduzido por especialistas norte-americanos parece ter descoberto o que pode aumentar a longevidade dos cachorros. Em paralelo, os cientistas estão fazendo um novo teste na intenção de prolongar a vida desses animais. E se tudo der certo, como indica a pesquisa, isso pode ajudar nós humanos no futuro. Oh, what a happy girl. Esses peludos podem nos ajudar a envelhecer melhor. Pelo menos é o que acreditam cientistas das universidades de Washington e do Texas, que estão estudando os efeitos de um remédio em 500 cachorros. Eles acreditam que o uso do medicamento pode diminuir o processo de envelhecimento dos cães. E se isso se confirmar mesmo, pode ser uma ajuda e tanto para os humanos terem uma vida mais longa no futuro. Essa pesquisa sobre longevidade dos cães é inspirada no mais longo estudo sobre a vida desenvolvido pela Universidade de Harvard e que já dura 80 anos. Nesse estudo, se concluiu que a solidão é uma peça-chave para a longevidade dos humanos. E o mesmo pode se aplicar para os cachorros. Segundo especialistas, o que faz um cachorro de 10 anos ter mais saúde do que outro da mesma idade é o ambiente social que ele vive. Ou seja, suporte social pode ser mesmo determinante para uma vida mais feliz, saudável e longa. Agora a gente muda de assunto porque a Terra bateu um recorde que preocupa os ambientalistas. É que o verão mal começou no hemisfério norte e a superfície do planeta já registrou o dia mais quente da história. Segundo o NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, na última segunda-feira a temperatura média global foi de 17,01 graus Celsius. A marca superou o recorde de 16,9 graus Celsius registrado em julho de 2022. Os ambientalistas disseram que o fenômeno El Niño, combinado com as mudanças climáticas, podem ter ajudado a bater este recorde. Eles relembraram que o verão está apenas no início e que essa marca deve ser superada ainda este ano.
Os especialistas alertaram que o mundo segue em um caminho perigoso de aquecimento global, com consequências desastrosas para o planeta. O calor excessivo coloca em risco milhões de pessoas, animais e ecossistemas. É um recorde bastante preocupante. Bom, e falando ainda em tempo, vamos para a nossa previsão, gente? Vamos dar uma olhada no nosso telão aqui para ver como que vai ficar a temperatura amanhã em todo o país. Olha, previsão de sol entre nuvens em Boston, mesma coisa em New York e Washington, mas nessas regiões muitas trovoadas, assim como em Norfolk, Charlotte e Atlanta, onde a máxima pode chegar a 91. Na Flórida, o tempo bastante instável, vai ter sol entre nuvens e pancadas ao longo de todo o dia. Em New Orleans, máxima de 90 graus. Em Houston e Brownsville, no Texas, assim como em San Antônio, também muita trovoada prevista, gente. Em todas essas regiões, máxima de 91. Em El Paso, o clima segue o mesmo, mas com a temperatura máxima um pouco mais elevada, de 105. Em Albuquerque, no Novo México, 98 de máxima e 71 de mínima. Em Phoenix, Arizona, máxima de 112 com bastante sol. Esse sol continua na região de Las Vegas e aparece entre nuvens em Los Angeles com máxima de 77. E em São Francisco, a previsão é de tempo bastante encoberto, mínima ali no mapa, olha, 56 e máxima de 64. E agora a gente vai falar de futuro, gente, que já chegou. A notícia de 2 inovações viralizou na internet. A gente começa falando dos carros voadores, que há muito tempo já são um elemento da ficção científica e que podem estar a um passo mais próximo de se tornar realidade. É que a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos acaba de aprovar um protótipo para testes. É esse modelo aí, criado por uma startup da Califórnia. É o primeiro veículo totalmente elétrico a obter a aprovação do governo para voar e viajar nas estradas. O veículo-avião possui capacidade de decolagem e pouso na vertical e pode transportar 1 ou 2 ocupantes e voa a 110 milhas. E já pensou ir de New York para Londres em menos de 2 horas? Uma startup europeia disse que em breve isso vai ser possível a bordo dessa aeronave hipersônica que promete a viagem em 90 minutos. A previsão é de que o jato comece a ser entregue no mercado daqui 10 anos. Ainda não há previsão de quanto custaria essa viagem veloz pelos ares. Já o carro voador, que deve começar a ser comercializado em 2025 aqui nos Estados Unidos, vai custar em média $300 mil. Já pensou? Bom, e é com essa notícia futurística que a gente encerra a edição de hoje do Jornal Américas no Ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Vocês ficam agora com mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês e obrigado pela companhia.